Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live maravilhosa aí com a gente. E hoje vai ser um dia muito especial, porque a gente tem uma maravilhosa convidada que vai estar participando com a gente e que vai estar comentando sobre organização de tempo, e ela já está aí, daqui uns segundinhos eu já chamo ela para a gente poder começar a nossa live e conversar muito, que hoje seja um dia muito importante, de muito conhecimento e que traga muitas coisas boas para vocês, ok? Eu vou chamar a nossa grande amiga aí, a Juliana, para a gente estar conversando aí, certo, gente? Deixa eu só, tá mandando oi, Solange, que tá entrando, Fábio, boa noite, querida. Vamos lá, deixa eu chamar a nossa amiga aqui, ela também tá participando com a gente. Mandei o convite, aí. Opa, deixa eu erguer aqui. Oi! Cheguei! Oi, maravilhosa! Tudo aqui. bem? Como é que tá aí? Agora tá aparecendo você. Travou aqui. Agora eu tô voltando. Voltou? Oi, Ju. Ju. Voltou, eu acho que voltou. Eu estou te ouvindo. Tá aí pra vocês. Agora voltou. Agora tá normal. Eu acho. Eu acho. Vamos conversando, daí a gente já vai vendo aí se tá tudo normal. Né, Ju? Olha lá, ó. Tudo bem? Como é que tá aí? Tá Tudo ouvindo, ótimo. Agora tá. Então, Estamos ainda meio tremidinho ali, mas a gente vai dar para conversar. Tá tudo ok aí? Agora? Agora vai. Deixa eu me apresentar, então. Então. Quero agradecer, então vai lá. primeiramente, o convite teu de estar aqui. É um prazer estar conversando com você e conversando aí, né, com todas essas pessoas lindas que estão entrando aí. Lembra de compartilhar com as amigas, né? Compartilha aí, chama para elas estarem aqui na live. Chamar todas as amigas aí. Vai chamando as amigas. E, então, eu sou a Juliana, né? Juliana Hickley. Eu sou mentora e analista comportamental. E eu achei, assim, excelente esse tema que você trouxe. Justamente da questão do tempo, da ansiedade, que pega muito. Exatamente. E você, nada melhor, né? Você conseguiu organizar os meus horários aí, olha que eu era bagunçada, juro do céu. Eu achava que eu era totalmente organizadinha aí com o tempo, né? Mas eu era uma bagunça completa. Mas estamos aí, estamos ainda aprendendo, porque como todo tratamento alternativo, como todo autoconhecimento é um caminho, né, Ju? É um caminho de aprendizado, tem às vezes alguns empecilhos no meio do caminho, mas a gente vai aprendendo, vai se ajustando, e isso que é o maravilhoso da vida, né? A gente se aprendendo, um aprendizado constante, um novo dia todos os dias, né, Ju? E é a questão assim, de você tentar, não é tentar para ver se vai dar certo, é tentar até dar certo, né? E se permitir passar pelo processo. Exatamente. Não desistir, porque tipo, aí um dia não deu nada certo, eu fugi tudo. Não, mas eu ainda tenho aquele objetivo, então eu vou continuar naquilo. Exatamente. Ju, conte para nós um pouquinho, antes da gente começar a conversar sobre o tempo exclusivamente,
Conte para nós o que são os perfis comportamentais aí, para o pessoal ir entendendo como que funciona o processo, enfim, tá ok? Legal. Ok, vamos começar com isso, até porque eu vejo que a questão do perfil comportamental da pessoa tem também muito a ver em como ela lida com o tempo, né? Tem muito a ver em como ela lida com o tempo. Então, os perfis comportamentais, a gente fala assim que existem quatro tipos de pessoas, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. E cada um deles, querendo ou não, ele lida de alguma forma com o tempo. Alguns lidam melhor, alguns lidam pior com o tempo. E quando a gente fala em tempo, a gente precisa entender que o tempo é o nosso maior ativo hoje. Eu não tenho como dizer assim, eu perdi meia hora e amanhã eu tenho essa meia hora. Então, eu considero até o tempo mais valioso, às vezes, até que, às vezes, o dinheiro. Por exemplo, o dinheiro, se eu tinha 5 clientes certinhos, que hoje eu tinha que atender e receber. Caso eu não consiga receber de algum deles hoje, eu posso ir amanhã e falar, viu? Então, vim te cobrar, eu tenho aquele valor para receber. Agora, o tempo, eu não tenho como dizer assim, não. Eu fiquei com meia hora ontem lá que eu perdi, porque eu me enrolei, porque surgiu alguma urgência, porque eu não soube lidar com as minhas prioridades, porque eu não tenho gestão do meu tempo e eu tenho essa meia hora para utilizar. Então, não funciona assim. E quando a gente pensa nos perfis, a gente vê o quê? A gente vê o perfil dominante, ele é um perfil muito ativo. Ele é um perfil que começa várias coisas ao mesmo tempo. E é um perfil que, por ele ser ativo, e por ele, assim, ele é muito rápido. Ele tem um raciocínio muito rápido. Então, ele toma a decisão e ele já vai fazendo. Ele já vai executando. E eu sempre brinco que o perfil dominante ele tem a capacidade de trocar o pneu do carro com o carro andando. Só que, às vezes, nessa questão de ser rápido, de já partir para ação, ele acaba não planejando algumas coisas e perdendo tempo, às vezes, durante o processo. Porque ele não planejou, ele não viu. E, às vezes, ele vai ter que trocar o pneu do carro, embora ele troque o pneu do carro com o carro andando. Mas se ele tivesse planejado, talvez não surgiria aquela situação. E aí, e tem né, um só para detalhe, né, adiantar um pouquinho. Sim, viu? E só para adiantar um pouquinho aquela questão da situação da ansiedade, esse perfil dominante, você percebe ele um pouco mais ansioso. Porque ele parece estar sempre Sim, com pressa. exatamente. Parece que ele chega em lugares e parece estar 5 minutos atrasado. E ele é muito aquela coisa assim, tem que ser naquela hora, tem que ser na hora dele. Então você percebe a pessoa um pouco mais ansiosa. Até no falar, é uma pessoa assim muito dinâmica. Já chega falando de uma forma que parece ansiosa, né? Sim. E aí, a gente tem o tipo o do perfil coelho, influente. né, Ju? O perfil influente, como que Ju, funciona a gestão do tempo coelho. dele? O perfil influente. Sim, exato. Travou, Ju. E aí, o perfil influente, qual que é a questão, né, do perfil influente? O perfil influente, ele tem dificuldade. Oi, travou. E agora, voltou? Me avisa lá se voltou. Agora voltou, agora tá tranquilo. Voltou agora? Como é que tá? Sim, é que eu comentei que era o tipo do coelho da Alice, né? Da Alice no País das Maravilhas lá. Então agora eu vou falar sobre o perfil influente. Verdade. Verdade. E aí agora a gente vê o perfil influente. O perfil influente, ele tem muita dificuldade com organização. Ele tem muita dificuldade com organização. E aí, essa falta de organização dele faz com que impacte na gestão do tempo dele.
Porque ele deixa as coisas muito para a última hora. Como o perfil influente tem essa capacidade de improviso. Ele é um perfil que improvisa. Ele vai e faz, né? Ele não tem muito assim essa questão. Por ele ser muito comunicativo, por ele ser criativo, ele improvisa. Mas ele tem essa dificuldade com a organização e ele tem dificuldade de dizer não. Se surge, por exemplo, vamos sair em tal lugar, ele fala vamos. Vamos lá montar um grupo tal, você vai fazer parte da diretoria, ele fala vamos. Aí, de repente, assim, surge mais alguma coisa com as amigas, ele fala vamos. Então, o que acontece? Ele acaba pegando muita coisa para fazer. Ele não sabe dizer não. Ele tem essa dificuldade com dizer não. E aí, isso impacta na gestão do tempo. Tem a ver com o perfil comportamental que acaba impactando na gestão do tempo. E aí, o perfil influente, ele pega as coisas para fazer, e aí, como ele não sabe dizer não, ele acaba assim, pega para fazer, mas ele não dá conta. Né? Ele literalmente não dá conta. Então, é uma coisa que tem a ver com o perfil e que impacta lá na gestão do tempo. E aí, isso pode sim gerar ansiedade na pessoa, né? Por ela não ter essa organização. E aí, agora vamos falar do perfil estabilidade. O perfil estabilidade, ele já é um perfil que ele gosta de rotina. Ele gosta de horários. Ele tem, assim, uma aversão à mudança. Então, aonde que pode vir, talvez, a ansiedade no perfil estabilidade? A ansiedade nele pode vir essa questão de ter que mudar, sabe? Sair da rotina. Aí pode vir a ansiedade. Ou ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. O perfil estabilidade, ele já não consegue muitas vezes. Ele precisa ter ali a ordem, o planejamento dele para que ele consiga fazer as coisas. E aí tem outro detalhe também do perfil estabilidade, que ele é um perfil assim muito altruísta. Ele gosta muito de ajudar o outro, ele pensa no outro. E aí pode ser que ele não tenha tempo para ele. Porque ele dá mais, né, mais atenção na vida dele, às vezes, para o outro do que para ele mesmo. Então, também são coisas que impactam e que pode gerar uma ansiedade, né? Isso tudo a gente está colocando assim, já pensando que isso pode gerar uma ansiedade. E aí, a gente tem o perfil conforme, né? O perfil conforme, ele tem a questão, assim, de muito detalhe. Ele gosta de ver os detalhes, ele gosta de observar, ele é analítico. Então, às vezes, a questão assim, o que uma pessoa influente faria em meio-dia, talvez o perfil conforme precise de um dia todo para fazer. Isso pode gerar ansiedade, por exemplo, se você tiver no mesmo ambiente um conforme e um influente. Vai acabar que o conforme vai ficar ansioso, mas é que ele tem uma forma de processar as coisas, de analisar as coisas e de executar. Então, dá para a gente começar a ver, né, o quanto que parece que não, mas influencia nessa questão da ansiedade. Faz sentido para você, Adri? O que você acha? Sim, muito. Eu, como influente, né? Faz muito sentido. Então, assim, Ju, agora me conta como que esses perfis aí podem trabalhar para controlar a ansiedade. Me conta essa técnica aí. Que aí eu depois vou dar o meu ver ali como terapeuta também para auxiliar todo esse processo aí, né? Então conta, qual que é a tua visão? Como que você organiza o tempo principalmente desses influenciadores aí, que são todo bagunçado, né? Sim, Aqueles que sim. não têm tempo para nada, eu tô perdendo tempo, né? E fica, porque são as coisas que mais tiram o foco daquilo que você faz, né? Ele tira você do momento presente. Né, Ju?
Tá dando delay um pouco, né? Uhum, uhum. Como que a gente pensa em gerir o tempo? O tempo, né? Reprisando como o tempo, como eu já falei, é o maior ativo que a gente tem. Então, primeira coisa, eu acho que a gente precisa ter consciência de que o nosso dia tem 24 horas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quantas coisas eu estou colocando para fazer no meu dia. E eu começar a entender o que é importante para mim, o que é prioridade para mim. E aí eu preciso entender da onde que geralmente vem as urgências. As urgências, a gente geralmente diz assim, eu tô com pressa, isso aqui é urgente. Mas a gente não trabalha a questão de perceber primeiro que nós temos que ter as coisas que são importantes para nós. Nós precisamos listar as coisas que são importantes. E nós precisamos dar espaço para as coisas importantes. Quantas vezes a gente sai na correria, né, bem doida, por exemplo, para comprar alguma coisa. Você combinou já faz 15 dias um jantar com uma amiga, mas aí você sai, tipo, meia hora antes comprar um ingrediente. Isso foi falta de planejamento. Isso foi falta de entender que aquilo era importante, que você tinha convidado alguém para ir na tua casa. Isso dando um exemplo, assim, bem básico, né? Você tinha convidado alguém para ir na tua casa e você precisava ter se organizado para não surgir aquela urgência. Porque o que eu considero realmente urgência? Realmente urgência é quando, por exemplo, assim, você sai de carro e fura o pneu. É uma urgência, não tinha como você, talvez, prever aquilo. Às vezes você tá com o pneu tudo certinho, colocou o pneu novo, pode furar? Pode. Aí é uma urgência. O teu filho ficou doente. Isso é uma urgência. Agora, coisas como falta, assim, de ter uma agenda, de acabar marcando 2 horários próximos que você não vai dar conta de ir num lugar e no outro. Ou aquela urgência, assim, de virar e falar assim, minha nossa, lembrei agora que eu tenho uma consulta. Isso é falta de gestão do tempo. E isso é falta de ter horários, de ter agenda, de ter um planejamento semanal. Porque da onde que vem, foi uma coisa até bem legal que você falou, assim, da questão do foco, né? Da onde que vem o nosso foco? O nosso foco vem a partir do momento que nós temos uma meta estabelecida. E aí, eu acredito que quando nós temos uma meta estabelecida e quando nós pensamos numa estratégia para chegar a essa meta, a ansiedade já diminui bastante. Porque você deixa de ficar de um lado para o outro, às vezes, procurando o que fazer. E sem contar, né, amiga, que eu acho que é uma coisa assim, né? Até você como terapeuta, acho bem legal a gente abordar que, no fundo, a ansiedade é um medo. E quando a gente pensa em cada um desses perfis que eu falei, cada um deles tem um medo específico. Então, vai acabar impactando, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no perfil estabilidade, o principal medo dele é a insegurança. Então, se essa insegurança for muito forte e ele não conseguir identificar, não conseguir se sentir seguro de alguma forma, porque a segurança pode sim vir através de um planejamento, de uma organização, de uma gestão do tempo, ele vai ficar mais ansioso. E entender também o que está, qual a ansiedade nossa, né? Qual é aquilo que a gente está projetando, se é real ou se é imaginário. A gente tem que cuidar muitas vezes das historinhas que a gente fica inventando para nós, que também nos deixam ansiosos, né? Tipo, mas se isso não der certo, daí aquilo também não vai dar certo, aquilo também não vai dar certo. Mas quando a gente pensa, né, por exemplo, numa empresa, uma empresária, ela precisa ter planos, ela precisa ter estratégias. E muitas vezes ela precisa ter o plano A, o plano B e o plano C. Para que ela não fique ansiosa, para que ela não fique aquela coisa assim, nossa, me sumiu o chão, o que eu vou fazer? É importante, Ju, que eu percebo assim, é importante a gente ter um cronograma do que a gente vai fazer.
mas não esquecer de viver o momento, né? Porque também vai gerar ansiedade se você colocar assim, não, eu preciso fazer isso, 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 isso. É importante, às vezes, ó, das 7 horas da manhã às 9 horas da manhã eu vou limpar a casa. Eu vou levantar às 7 horas. E como eu fiz um curso essa semana, esses dias passados, ele estava explicando isso. É você não colocar no modo soneca, é você, não, agora eu vou acordar e eu vou viver a vida, né? Porque ele disse que ele brincou assim, ó, se tem uma coisa que o diabo fez foi o tal de soneca. Ele brincava assim. Por quê? Porque você fica postergando de viver e fazer a coisa acontecer, né? Você fica assim, ah, mas é só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, e daí você acaba se atrasando. Por exemplo, principalmente a gente mulher, né, de certa forma, a gente tem casa para limpar, a gente tem filho para levar para a escola, a gente tem a mulher que é empresária, a gente quer fazer as coisas, lidar na empresa, e como que a gente vai organizar tudo isso? Então, assim, botar um limite, ó, das 7 às 8, às 9 horas eu vou organizar a casa. E aquele tempo eu vou organizar a casa, fazer o melhor possível que eu consigo naquele tempo, né? Aí surge, das 9 a tal horário, eu vou fazer isso, mas sempre dá um intervalo para não deixar assim, não, eu tenho que limpar a casa em uma hora, não dá tempo, daí já vai gerar outra ansiedade também, né, Ju? Então, assim, é sempre bom viver o momento, dar esses intervalos. Pô, mas se acontecer alguma coisa entre as 7 e as 9, o que eu posso fazer? Não, tá tudo bem, eu organizo como dá ali, faço o que tiver de acontecer, mas eu não atrapalhei o restante do meu dia, né? Então, tudo isso é estar vivendo o momento, é estar sentindo o que precisa ser feito de verdade, né? E realmente você chega ao final do dia, você tem aquela sensação, não, dei conta de tudo, foi maravilhoso. E eu acho que isso não tem preço pra gente, né? A gente saber que a gente conseguiu organizar a casa, porque é uma coisa que a gente ouve muito. Poxa, eu trabalhava o dia todo e limpava a minha casa e organizava, e tinha tempo para sair com as amigas e tinha tempo para tudo. Agora eu tô só em casa, eu ganhei a conta do meu trabalho e eu não consigo fazer nada. Quem nunca falou isso? Ela não é, Ju? Então, assim, é muito importante você ter esse padrão, né? Você ter esse padrão aí de comportamento, você ter um horário, mas ter um horário leve ali, né? Não aquela coisa assim tão regrada, né? Principalmente em alguns perfis que tem que ser. Eu tenho 10 minutos para fechar essa agenda. Se eu não fechar essa agenda em 10 minutos, não dá, né? 10 minutos eu preciso fazer essa compra em 10 minutos. Aí vai, entra no caixa, tem gente ali no caixa, você vai levar meia hora só no caixa para você passar a compra, você mudou todo o teu dia. Então dá um intervalo. Não, de tal hora vai ser assim, tal hora vai ser assim. Então você vai organizar, porque você sabe que se você não limpou a casa das 7 às 9, por exemplo, né? Das 9 às 11, você tem outra coisa para fazer ali. Então, ou você deixa, né, para a noite, ou você se organiza melhor no outro dia, reorganiza a agenda do outro dia para você fazer um pouco mais, ou você acelera alguma outra coisa, mas você vai conseguir ter um norte, ter um foco para você viver o presente de uma forma sem cobrança, sem ansiedade, sem medos, né? Sem inseguranças de que será que vai dar tempo? Não vai dar tempo, porque eu tenho 10 minutos e agora chegou uma pessoa, me ligou, eu tive uma ligação urgente e atrasou todo o meu dia, né? Então é importante, indiferente do perfil, né, Ju? Eu acho que isso é muito importante, você estar organizando. Agora, a organização assim, do tempo faz toda uma diferença aí em questão de ansiedade. Né, Ju? Comenta aí também agora o que mais que você tem para nos falar aí. Sim, uma coisa, eu achei bem legal isso que você trouxe, né? Da questão de nós termos ali uma agenda, mas a gente não ter tudo aquilo muito apertado. A gente começar a ter a noção de quanto tempo eu levo para fazer,
né, aquela atividade e ainda deixar uma sobra de tempo para se acontecer alguma coisa. Você sabe que essa questão eu trago muito para as mulheres que são mães, né? Foi num livro que eu li quando eu entrei aí nesse universo da maternidade. E um dos livros que eu li era bem interessante porque ele trazia justamente isso. E ele falava assim, né, que a mulher mãe, ela não pode ter os horários tão apertadinhos assim. Porque o teu filho pode, né? Vamos colocar uma coisa simples. Tá todo mundo pronto para sair e o bebê vai sujar a fralda. Você vai ter que trocar a fralda. O bebê vai vomitar, né? Ou vai querer alguma coisa. Então, é importante. Eu notei, eu também, né, tenho o perfil influente, nós duas, né, amiga? E a gente tem essa questão da dificuldade com organização, com gestão do tempo. Era uma das coisas assim, que me pegava muito no meu dia a dia, no meu trabalho. E foi uma coisa que eu fui aí desenvolvendo, melhorando, justamente para que eu pudesse ter mais eficiência e eficácia no meu dia a dia. E o que eu fazia muito era justamente essa questão de colocar os horários muito próximos. E aí isso acabava me gerando um estresse, porque aí eu tinha que sair correndo mesmo. Eu não podia, né? No mercado, se eu reservava, como você deu o exemplo, né? Se eu reservava 10 minutos, tinha que ser em 10 minutos. Mas a gente precisa entender o que do tempo a gente controla e o que eu não controlo. Por isso, ter a noção de quanto tempo eu gasto para as atividades, né? Seja, por exemplo, desde o tempo que você fala assim, quanto tempo eu gasto da minha casa até no meu trabalho? É X tempo. Quanto tempo eu gasto da minha casa até no mercado? Esse tempo eu posso controlar, talvez. Mas a questão de ir lá no mercado, se vai ter caixa disponível, não vai, aí são outros detalhes. Uma coisa que eu acho que assim, é um macete bem legal que a gente pode ir aplicando, né? Que são assim, coisas que a gente pode ir aplicando para aumentar a nossa eficiência na gestão do tempo. Por exemplo, eu vejo assim que ir no mercado é uma coisa que gasta um tempo, às vezes, desnecessário, um tempo que a gente não tem. Porque eu sempre falo assim, até você ir no mercado, você estacionar o carro, você ir naqueles mercados grandes, você precisa caminhar quase o mercado inteiro, para você ir lá buscar um pão, uma fruta. Então, se organize para que você vá, talvez, uma vez na semana. Né? Às vezes a pessoa perde tempo, porque assim, todo dia, no final da tarde, ela passa no mercado pegar o pão quente. Será que você tem esse tempo? Se você tem esse tempo, tudo bem. Mas se às vezes você tem outras prioridades, que não é ter o pão sempre quentinho, pensa numa outra estratégia. Porque a questão do tempo, eu falo assim, às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo para exercício físico. Eu não tenho tempo para ler. Mas espera aí, será que realmente você não tem? Ou você não está ajustando e fazendo aquele tempo para você? Porque, principalmente nós mulheres, se a gente for olhar, nós não temos tempo, né? Porque a gente tem casa, tem trabalho, tem filho e tal. Mas se nos cuidarmos, né? Se fazer uma atividade física, uma leitura, né? Alguma coisa é importante para nós, nós precisamos fazer o nosso tempo. E aí que eu acho que entra a questão da mulher que vai realmente gerir bem as suas prioridades, né? Criar a sua realidade através dessa gestão do tempo. E como você falou, vivendo o presente, porque o que a gente tem é hoje. A ansiedade está muitas vezes ligada com a expectativa do amanhã. Mas a gente só tem o hoje. É isso que eu sei. Sim, exatamente. Essa semana eu estava ouvindo ele é um influencer ali, e eu achei interessante que ele falou assim, ele disse bem assim, se eu trabalhar extremamente bem em 6 dias, eu posso descansar em um. Ele falou assim. Se eu organizar meu tempo, então ele falou assim, eu prefiro organizar meu tempo de segunda a sábado, ele falou assim, para que eu tenha o meu dia de descanso, meu dia com a família, meu dia para passeio, o meu dia para relaxar no domingo. Então, assim, é importante a gente olhar para isso também, né? Que a gente não precisa só trabalhar, só fazer as coisas, viver uma vida extremamente regrada, extremamente... Então, assim,
regre tua vida de segunda a sábado de uma forma assim, não, segunda a sábado eu vou fazer isso, 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 para que no domingo eu possa relaxar e ter um tempo com a minha família. Porque isso é o que acontece muito e, inclusive, é uma coisa que hoje destrói muitos relacionamentos, né, Ju? Por quê? Porque a mulher tem tanta coisa para fazer durante a semana, dela se acumula em tanta coisa para fazer durante a semana, que no domingo ela quer tirar o domingo para limpar a casa, para fazer as coisas, e o marido quer um dia para poder sair, para poder fazer alguma coisa, e ela não tem esse tempo. Então, é se dar um tempo, é se permitir viver esse momento, né? E isso é muito importante para a gente entender que eu posso ser muito produtivo de segunda a sábado, ou segunda a sábado, segunda a sexta, ou segunda, né? Mas nesse tempo eu vou organizar meu tempo e vou dar o máximo para que esses dias sejam perfeitos para mim, né? Eu vou ser produtiva, eu vou ser tudo nesses dias. Para que um dia eu tire para mim, eu sou solteira, eu quero ir num baile, eu quero ir visitar uma amiga, eu quero. No domingo eu vou tirar um tempo para mim. E isso é muito importante até para essa qualidade de vida que as pessoas estão buscando, né? Se dedicar a si também. Então, ela pode ter um controle de tempo 100% regrado para que ela possa ter esse tempo especial para ela cuidar dela, para ela ir num salão, se for o caso, para ela ir cuidar do cabelo, para ela ir se cuidar, né? Que é a pessoa mais importante da nossa vida, é a gente mesmo, né? Concorda, Ju? Sim, eu falo demais, né, Ju, também, né? Se a gente, eu penso assim, né? Se a gente não se cuidar, quem vai cuidar? Né? Então, a gente precisa ser a nossa prioridade também. E eu achei muito legal isso que você trouxe, porque, na verdade, muitas pessoas, elas estão vivendo no automático e, na verdade, assim, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Porque estão passando aqueles dias na correria, no estresse, com ansiedade, achando que muitas vezes precisam trabalhar mais para ter mais dinheiro, quando às vezes não é trabalhar mais, é gerir melhor o dinheiro que tem, é usar o dinheiro de uma melhor forma. Outra coisa assim que eu acho bem interessante é a pessoa pensar assim, na questão do que ela quer, né? Eu vejo nós mulheres, a gente tem muito essa coisa desse estilo de ser perfeito, né? Que a nossa casa tem que estar sempre limpa, sempre organizada. E aí eu encontrei uma cliente agora esses tempos que foi bem interessante até a história dela. E ela mudou e ela falou assim, Ju, não fez falta nenhuma. Porque o que ela fazia? Todos os dias ela trabalhava, ela saía cedo, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa na hora do almoço, esquentava a janta que ela já tinha deixado no dia anterior, trabalhava a tarde toda, chegava, aí ela tinha que fazer janta para que no outro dia tivesse almoço, e aí ela lavava roupa todo dia, e aí às vezes ela ia deitar, a roupa não tinha terminado de bater, de centrifugar, mas ela levantava daí e estender aquela roupa. Ju, travou. E ela falava, Ju, eu estava extremamente cansada. E aí ela tomou uma decisão, que ela ia lavar roupa só no sábado. Ela falou, Ju, e deu certo. Não, foi uma coisa assim que ela falou, nossa, eu achei que ia faltar roupa, ou que se fosse só no sábado não ia dar conta. Então, às vezes, a gente tem algumas coisas ali que nós colocamos na nossa rotina, que a gente traz, né? Travou? E agora, voltou? Me conta o que você tinha ouvido aí no final para não ficar metade da história. Não, voltou, ficou bom. Agora, voltou ao normal. Voltou? Até que parte que eu tinha falado da história? Eu estava contando uma história aí.
Não, ele veio a história, Ju, só ele tá tendo um delayzinho aí, daí ele tá demorando vir a conversa, daí tem momentos que dá uma travada, sabe? Mas tá, deu para entender o assunto teu perfeito. Pelo menos para mim. Se alguém não estiver entendendo direito, dá avisa nós aqui. Pelo menos para mim deu para entender bem o processo ali. Então a gente precisa ver, né? A gente precisa selecionar as coisas e o que realmente a gente vai fazer, o que realmente é importante. Às vezes, quando você passa por algumas situações na tua vida, você começa a perceber que não é o fogão brilhando, não é a casa brilhando, é muito mais sobre pessoas, sobre estar com pessoas, que isso é mais importante. Então, por isso que volta lá atrás, naquele assunto que a gente começou. O que é importante para você? O que é prioridade? E a mulher, muitas vezes, para ela conseguir gerir melhor o tempo dela, ela tem que aprender a delegar. Ela tem que aprender a dividir função. Não é só ela. Às vezes, na casa, não é só ela. Exatamente. Tem os filhos, né? Às vezes tem um filho, tem uma filha. E aí, por que ela fazer tudo sozinha? Porque ela não permitiu os outros aprender, ou não permitiu os outros a não fazer perfeito. Sabe que hoje eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava falando exatamente essa experiência, sabe? Eles tinham uma empresa e eles queriam dar conta dessa empresa de certa forma, né? O máximo possível, né? Então eles colocavam a mão na massa, eles faziam e eles tiveram que parar por um motivo de doença, né? Por um motivo de doença eles tiveram que parar um pouco. E aí ele entrou assim, poxa, eu fiquei desesperado porque eu percebi que a minha empresa seguiu sem mim. Então, assim, ele disse assim, a empresa seguiu normalmente. Eu falei assim, não foi normalmente, porque a tua cabeça não parou. Quem estava dando as ordens, que estava seguindo era a tua cabeça, por mais que, né? Então, isso é muito importante para a gente entender. A gente tem aquilo na cabeça, não, a minha empresa, se eu não fizer, ninguém faz. Ou então, a minha casa, se eu não limpar, ninguém limpa, ninguém faz. Fique uma semana fora para ver se acabar a panela, se acabar a comida, se eles não vão fazer. Digamos, né, que não com criança, né, mas assim, meu marido não faz, a minha vida acaba se eu morrer. Não, minha filha, a vida continua normalmente. Então, são crenças que a gente vai colocando na nossa cabeça, né, que vai impedindo a gente de seguir a vida, de prosperar, de entender, de viver, né, viver realmente. Porque daí a gente vive só nessa ansiedade, nesse medo, porque se eu não fizer, ninguém faz, ninguém dá conta. E aí que tá as maiores crises de ansiedade aí que a gente vê aí. Então, você dá conta e se você sair, se você morrer hoje, vão continuar dando conta da mesma forma. Então, assim, viva a tua vida. Um amigo meu esses dias foi brincar comigo, e brincar com o terapeuta é a pior coisa que pode fazer, né, Ju? Por quê? Porque ele falou assim, o que você prefere, morrer ou perder a vida? Daí eu falei assim, eu prefiro morrer. Falei assim, porque perder a vida tem muita gente no dia a dia que já perdeu a vida há muito tempo. Que são pessoas que não vivem, só sobrevivem, que estão numa vida assim totalmente medíocre, que não vive para nada, que não conversa com pessoas, que estão naquela vida assim, uma mata, digamos assim. Só vou prosseguir um pouquinho. Aí se a Ju quiser entrar mais um pouquinho, Ju, vou dar uma mensagem daí. Então, assim, gente, é o que eu estava falando, a gente precisa aprender a viver. Então, o nosso maior medo tem que ser realmente de morrer, porque a gente vai viver o máximo possível, dia após dia, controlar nosso tempo, equilibrar as nossas coisas e viver o máximo possível hoje, né? Eu acho que esse é um recadaço
mensagem da nossa live hoje. Vamos ver se a Ju... Eu vou tentar chamar a Ju de volta aqui só para ela vir dar um tchau pra gente. Ver se ela vai querer vir dar um tchau pra gente. Ju, te chamei de volta. Vê se você vai querer dar um tchau pra gente aqui. Ou fazer uma conclusão. Oi, Ju. Vai conseguir voltar, Ju? Ah, Ju, acho que não. Nem tá fechando, o que tá acontecendo? Oi, Ju, conseguiu voltar? Conseguiu? Então, Ju, então dá um parecer aí, qual é a tua mensagem final aí pra gente poder, que esse pessoal aí que nos acompanhou até agora e os que vão assistir toda a nossa live depois também, que possam levar para a vida aí deles aí. Eu já dei a minha, por mais que você não tava aí com a gente, mas eu dei a minha daí. Caiu de volta. Então, gente, um grande beijo para vocês. Muito obrigada por estarem acompanhando. Edneia, obrigada, sim, sou quiropraxista também. Então, eu trabalho com hipnose, trabalho com a quiro, né? E por isso que eu faço as lives, a gente sempre está conversando. Agora, quando vocês tiverem dúvidas sobre a quiropraxia, eu estou sempre na rádio também comentando sobre a quiropraxia, sobre os processos de quiro. E aqui sempre eu gosto de estar conversando mais sobre ansiedade, sobre medo, sobre insegurança, sobre equilíbrio emocional. E agora a gente vai ter várias sequências de lives, na qual eu vou trazer profissionais maravilhosos, assim como a Ju, né? Hoje eu trouxe a Ju, mas eu quero estar trazendo muitos profissionais aí para estarem comentando sobre vários pontos que levam a uma ansiedade. E a gente vai estar conversando, a gente vai estar controlando aí. E eu quero pessoas cada vez mais leves, vivendo a vida, sendo muito feliz. É tudo que eu quero aí para vocês, tá? Um grande beijo. Uma ótima semana, porque nós estamos só iniciando a semana ainda, terça-feira agora, né? Então, muito obrigada, Ju, ó, deixa um abraço aí para todos. E brigadão, Ju, por participar com a gente aí, muito obrigada mesmo. E vamos conversando aí, quem tiver dúvidas pode seguir a Ju lá também, né? E estamos juntos, tá? Um grande beijo. Até semana que vem com mais uma maravilhosa profissional aí que vai estar conversando com a gente aí, tá? Um grande beijo, até!